Saudações para você que está aí do outro lado da tela. Tudo bem com vocês, meus amigos? Eu espero que esteja tudo maravilhosamente bem com vocês. E vamos para mais uma resenha de leitura? Vamos lá para mais uma dica de leitura? Então vamos lá. A dica de leitura de hoje, meus amigos, é essa aqui, ó. O Cair da Noite, do nosso querido escritor de ficção científica Isaac Asimov. Cara, esse livro, né, na verdade, é um conto do Isaac Asimov, só que os contos do Isaac Asimov têm a tendência de serem mais longos do que os contos que a gente costuma ver, né? Os contos que a gente costuma ver, por exemplo, Sherlock Holmes, H.G. Wells, Bukowski e tal, são contos relativamente curtos, né? Porque os contos são histórias, em geral, mais curtas, né? Mas o Isaac Asimov tinha o hábito de escrever contos assim, um tanto mais longos, e principalmente os contos do Isaac Asimov sempre tinham implicações filosóficas e existenciais as mais perturbadoras possíveis. Basta a gente lembrar aí de contos dele, como por exemplo O Homem Bicentenário, A Última Pergunta, que são histórias, cara, que assim, você lê a história em pouco mais de em algumas horas. Em 1 horinha, 2 horinhas, você lê o conto todo. Mas você fica tão impactado, tão perturbado com as implicações filosóficas e existenciais daquela história, que você fica completamente absorto no sofá, tentando absorver a história e tentando digerir as questões que ele trouxe para você. E esse livrinho aqui, meus amigos, é também mais uma dessas histórias desse tipo que eu falei aqui agora. Você termina de ler esse livro, você fica absorto. Assim, o aplicativo Cérebro.exe parou de funcionar inesperadamente. Porque você fica pensando nas implicações filosóficas, políticas, científicas, religiosas que essa história aqui traz. E por que essa história aqui do Cair da Noite é uma história tão poderosa? Porque, resumindo bem a grosso modo, cara, é o seguinte. Essa história se passa num planeta chamado Lagash. Lagash é um planeta que é constantemente iluminado por 6 sóis. Então, os habitantes desse planeta Lagash nunca tiveram a experiência de ver, por exemplo, uma noite. Eles nunca tiveram uma noite, eles nunca viram as estrelas, a lua, o céu noturno, eles nunca viram isso. Por quê? O planeta é constantemente iluminado por 6 sóis e é dia o tempo todo. Por exemplo, uma experiência extremamente traumatizante e angustiante para um morador de Lagash era, por exemplo, entrar dentro de uma caverna escura. Ele se sentiria completamente aprisionado, enclausurado. Um habitante de Lagash, acostumado a vida toda com a luz do dia, entrar numa caverna seria a experiência mais próxima que a gente teria hoje da claustrofobia. Então, esses habitantes do planeta Lagash nunca viram uma noite. Só que aí acontece um problema. Por quê? Os astrônomos de Lagash previram que, de acordo com a órbita de Lagash ao redor dos sóis, né, e da trajetória da órbita, né, em algum momento 5 desses 6 sóis vão se pôr e só vai ficar um único sol no céu, que é Beta. E aí esse sol Beta vai acontecer o seguinte, tem uma lua que orbita Lagash, mas os astrônomos não conseguiam ver essa lua orbitando Lagash por conta da luz constante dos 6 sóis. Só que quando esses 6 sóis se puserem, esses 5 sóis se puserem e só ficar Beta lá no céu, essa lua vai se tornar visível e mais, ela vai passar na frente do Sol, do único Sol que restou. E aí vai acontecer um eclipse e aí Lagash vai ficar dominado pela escuridão completa. Então essa é a história, né? Esse é o plot dessa história aqui, né? Então Lagash, os astrônomos de Lagash previram, né, que 5 desses 6 sóis vão se pôr, só vai ficar um sol no céu, e aí vai ser por conta desse único sol que vai ficar visível,
vai ser possível ver também uma lua orbitando o planeta, e essa lua vai gerar um eclipse, que aí vai tomar o planeta todo de escuridão. E aí os astrônomos começam a debater as implicações filosóficas, as implicações científicas e políticas disso, e até as implicações religiosas disso também. Porque é o seguinte, os arqueólogos de Lagash descobriram que assim, uma vez a cada 2.400 anos, a civilização dos povos que vivem em Lagash chegam num determinado estágio evolutivo, e aí de repente, do nada, essa sociedade é destruída completamente. E isso foi durante várias vezes, não foi uma vez só não, foram várias vezes. E aí, quando os astrônomos fizeram essa previsão, eles descobriram exatamente isso, né? Que uma vez a cada 2.500 anos acontece um eclipse, a escuridão completa toma o planeta Lagash, as pessoas entram em crise existencial e acabam destruindo tudo o que tem naquela civilização. Então, esse é o problema, né? Os astrônomos queriam se precaver para fazer o seguinte, para documentar o eclipse acontecendo e transformar esse relato do eclipse num relatório para gerações futuras não sentirem medo mais do eclipse, não sentirem medo mais da escuridão. E aí, antes dos astrônomos fazerem esse trabalho, já havia pessoas em gerações passadas, em civilizações passadas, que faziam esse trabalho de documentar o eclipse, documentar a loucura das pessoas de Lagash por conta da escuridão do eclipse e por conta da visão das estrelas e da lua. Então, essas primeiras pessoas que documentaram os primeiros eclipses fundaram uma religião que é o culto. Então, os cultistas, eles têm um livro sagrado, que é o livro das revelações, que diz lá, né, e então as trevas tomaram conta do planeta Lagash, e quando apareceram as estrelas tiraram as almas dos homens, e os homens embruteceram completamente, destruíram a civilização. Então, inicialmente, começou como uma religião, o culto começou como uma religião, né? Era uma profecia do Apocalipse de que a noite iria chegar, as estrelas iriam roubar as almas dos homens e a civilização iria acabar. Então era uma profecia religiosa que depois os astrônomos reinterpretam como uma teoria científica. E aí, olha o embate aí entre ciência e religião. Cara, não existe coisa melhor do que a ficção científica para trazer cutucadas filosóficas no leitor, né? Eu acho isso maravilhoso. Então, esses astrônomos, né, vão se precaver para o que está para acontecer, né? As pessoas, eles sabem o que vai acontecer, né? Que vai aparecer a noite, as estrelas e a lua. Eles estão relativamente preparados para isso, mas a população em geral não está. E aí é que está o problema. É a população que vive o problema existencial, filosófico, científico, religioso do eclipse em Lagash. E aí, cara, eu não vou contar o final, mas, cara, o final, você fica assim, caraca, cara, que bizonho, caraca, que sinistro. Então, cara, essa história do cair da noite do Isaac Asimov, né, é nada menos do que uma alegoria que ele usou para falar da nossa relação com o desconhecido. Instintivamente, nós, seres humanos, temos medo daquilo que não conhecemos. A gente tem medo do desconhecido. Porque é mais do que natural, né? Quando você conhece já alguma coisa, você sabe como ela funciona, você consegue prever o que vai acontecer depois e você está no reinado da tranquilidade. Agora, quando você lida com o desconhecido, com o inesperado, com o incognoscível, aí a coisa muda de figura. Nada é previsível. Você sente que a sua vida está em risco. Você sente que a sua reputação, que o seu ego estão em risco quando você lida com o desconhecido. E principalmente, você passa pela experiência existencialmente desesperadora que é sentir medo. Nenhum ser humano gosta de sentir medo. Nenhum ser humano quer sentir medo. Nenhum ser humano se aventura a sentir medo. Então,
essa história aqui é uma alegoria para esse sentimento, né, que a gente pode experienciar na ciência, na religião, na filosofia, no dia a dia, que é o medo do desconhecido. O medo do desconhecido pode levar a gente a cometer loucuras, a cometer assassinatos em massa, a colocar em xeque a existência da humanidade. Basta a gente lembrar, por exemplo, do medo da bomba atômica, por exemplo. Quando teve a Guerra Fria, o maior medo das pessoas naquela época era que os Estados Unidos e a União Soviética entrassem num conflito armado. Porque se tivesse um conflito armado entre duas superpotências, a chance de um desastre nuclear seria muito maior. Então, cara, mais um daquelas histórias sensacionais do Isaac Asimov, que eu recomendo fortemente para você. É uma narrativa muito bem escrita, né? Porque ele começa como se fosse uma entrevista de jornal, né? Um jornalista caluniou os astrônomos de Lagash, dizendo: esses astrônomos estão malucos, estão igual os fanáticos cultistas aí falando do apocalipse e tal. E o astrônomo-chefe, né, o Anton, ele tá puto da vida com os jornalistas de Lagash, porque os jornalistas de Lagash caluniaram eles, né? Então começa com essa tensão muito grande, né? Sempre existe essa tensão, né, entre o cientista e a imprensa, né? A forma como a imprensa retrata fatos científicos, né, que é muito, às vezes muito mal e porca, né? E a gente consegue ver isso, né? A pandemia foi o maior exemplo disso. Então, cara, é um livro que eu recomendo fortemente. Como toda a história do Isaac Asimov faz você pensar, faz você sentir um incômodo existencial muito grande no final. E é um texto que você lê em menos de 2 horas. Eu não levei 2 horas lendo isso aqui. Então, é um texto que você lê rápido, com uma narrativa fluida, mas que traz reflexões que você leva uma vida inteira para entender. Então, recomendo fortemente a leitura do Cair da Noite, do nosso querido Isaac Asimov, editado aí pela editora Aleph. Então, meus amigos, para encerrar aqui, eu vou pedir aqui para você fazer a sua inscrição no canal, aciona o sininho para ficar por dentro sempre que tiver novidade, faz o CCC, curte, comenta, compartilha. E a gente também agora tá com o blog, né? O Mensagem na Garrafa Podcast tem um blog, que é o mensagemnagarrafapodcast.blogspot.com, que você pode acessar aqui na descrição. E você fica ligado, bota lá no favoritos para você ficar ligado sempre que tiver novidade no canal. A gente também tem um podcast no Spotify, Mensagem na Garrafa. A gente também tem a página no Facebook, né? Basta você procurar lá Mensagem na Garrafa Podcast que você vai encontrar a gente. Então fica ligado, deixa o seu like, faz o CCC, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, que tem muito conteúdo bom vindo para esse ano de 2024. Então, para a gente finalizar essa análise, meus amigos, eu dou a nota de 5 sabres de luz vermelhos para a história O Cair da Noite, do Isaac Asimov. Voltando lá para a escala do sabre de luz vermelho que eu falo no Mensagem na Garrafa Podcast, eu dou a nota de 5. 5 sabres de luz vermelhos para esse livrinho maravilhoso aqui, que é O Cair da Noite. Então, meus amigos, essa foi a dica de leitura de hoje. Eu espero que vocês leiam essa leitura e aproveitem tanto quanto eu aproveitei. E eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.